profissional de enfermagem sabe como funciona o processo ético-disciplinar no sistema COFEN-COREM? Se sabe e quer aperfeiçoar seu entendimento, fique aqui comigo. Se ainda não sabe, vamos conhecê-lo aqui. Meu nome é Wilma Dantas, sou enfermeira e advogada da área de Direito da Saúde. Eu vou explicar as fases desse processo, como que isso acontece. Como qualquer outro processo, é uma somatória de etapas que precisam ser extremamente seguidas. Então, cada etapa precisa ser seguida de uma determinada forma e o conjunto dessas etapas também precisa ser observado. Então, de início, tem-se a denúncia, que pode ser de ofício pelo próprio COREM, tá? Esse de ofício, vamos exemplificar aqui. Saiu no noticiário, isso acontece, tá, gente? Infelizmente, uma briga entre um enfermeiro e um morador. A gente vê, às vezes, em ambulância, não sei o que vocês já viram por aí, mas ao longo aqui dos meus 20 e poucos anos na enfermagem, a gente já viu algumas situações inusitadas, né? É claro que é tudo muito sério, mas às vezes vira até briga, e briga que vai para televisão, que vai muitas vezes para pessoas sensacionalistas, enfim. Então, o COREM, ao se deparar com uma situação dessa, da mídia, do jornal, né, da televisão, enfim, ou também quando o MP, Ministério Público, recebe ali uma denúncia, faz uma representação, é frequente que o MP envie também uma comunicação, comunique o COREM, tá? O COREM, qual COREM? O COREM onde a pessoa, o enfermeiro, o técnico, no local do exercício da sua profissão, tá? Às vezes o enfermeiro tem mais de um local de trabalho e pode acontecer de ser uma infração que tem afetado todos os locais de trabalho em diferentes estados. Aí é uma situação atípica, tá bom? Que eu não vou abordar aqui, mas em regra, dá-se no local onde a pessoa trabalha, no estado onde a pessoa, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem exerce a sua profissão, tá? Então, tem aí essa denúncia, que pode ser de ofício pelo próprio COREM, ou uma denúncia externa, que é o mais comum, muitas vezes de um paciente, de um familiar. Instaura-se ou não esse processo. A instauração pode ser com suspensão do exercício ou sem a suspensão do exercício. Então, você pode ser notificado logo no início desse processo e você vai ser notificado para encerrar suas atividades como enfermeiro, a gente encerrar aqui temporariamente, tá bom? É uma suspensão, não tô falando aqui de cassação do seu exercício profissional, até porque cassação é uma coisa séria e a cassação deve ocorrer apenas após o término, o final desse processo. Inclusive, para uma cassação, vai caber recurso para o COFEN, tá? Para o Conselho Federal de Enfermagem, porque você não estudou aí à toa anos e anos, vai lá, faz muitas vezes especialização, faz curso, se dedica, né? Fica sem dormir em plantões. Então, a cassação é algo muito sério. E aí, a partir dessa denúncia, começa então uma série de outras etapas. A etapa que vem imediatamente após a denúncia e a instauração, né? Denúncia, instauração. Pode haver conciliação aí nessa etapa inicial, tá? A conciliação não vai abranger situações com maiores danos, tá? Por exemplo, uma lesão corporal não admite uma conciliação. Agora, algumas situações admite, sim, menos danosas, menos lesivas. Às vezes, um bate-boca ali no ambiente de trabalho, às vezes alguma omissão que não tenha chegado a uma consequência maior, tá? Então, só vai ter realmente a possibilidade de conciliação. E o que seria conciliação? Uma espécie de diálogo, uma mediação, digamos assim, não é mediação, tá, gente? Não é a mesma coisa. Mas você vai ter ali o COREM como um conciliador. Então, você vai ter as partes, denunciante, denunciado, e o COREM com os seus conselheiros ali,
numa tentativa de conciliar esse conflito, resolver esse conflito entre as partes. Na sequência, então, a gente tem a instrução e a defesa, instrução do processo. Então, a gente já está falando aqui de provas, e também a gente está falando da possibilidade de defesa, tá? E, por fim, o julgamento. Quem julga não é a mesma comissão que instrui, tá? O julgamento é feito pela Câmara Técnica desse Corém, onde tudo iniciou. Instauração, então, vamos lá. Ponto 1, etapa 1. Então, o processo vai começar a partir de uma denúncia formalizada. Não pode ser denúncia anônima, que bom, né, pessoal? Porque não pode haver espaço aí para inimizades, para vinganças, então não pode ser anônima. Quem denuncia tem que ter a hombridade de se apresentar, de se colocar ali como aquele que faz a denúncia. Vai indicar a ilicitude e a Câmara de Ética, tá? Do Conselho Regional, que é um órgão colegiado, essa Câmara de Ética vai decidir se inicia ou não o processo. Se tiver indícios ali, sim, a Câmara de Ética vai fazer esse processo caminhar com a nomeação da CIP, que é a Comissão de Processo, que é uma comissão já para instruir o processo. Essa Câmara Técnica, lá no início também, pode atuar como órgão conciliador, acredito que já esteja claro, que eu já falei. Pode também promover a suspensão cautelar do exercício da profissão para que não incorra em outros problemas em si, deixando aquele profissional de saúde atuando, tá bom? E também, como eu falei no início, o próprio Ministério Público, né? Pode vir alguma demanda aí do Ministério Público. Fase 1, ok. Fase 2, instrução e defesa. Nessa fase, então, tem-se a instituição de uma comissão formada por 3 profissionais da enfermagem, tá? Podendo também ser composta de forma mista por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Normalmente são colaboradores, são colegas que são colocados ali, né, que prestam serviço ao Corém de forma remunerada. Se você está aí curioso para saber. Enfim, a essa comissão é dada a função de escrever, de redigir um relatório final. Esse relatório vai conter a conduta, tá, desse denunciado, vai conter os artigos do Código de Ética infringidos ali ou supostamente infringidos, né? E vai encaminhar ao final para o presidente do Conselho de Enfermagem, desse mesmo Conselho de Enfermagem, tá? Para que depois tenha aí o parecer conclusivo. O profissional de enfermagem vai ser notificado, tá? Lá no início, então, ele é notificado, ele vai saber que ele está nesse processo e no tempo oportuno ele vai apresentar a sua defesa. Tem um prazo para isso. Ele pode se fazer acompanhar por um advogado, ele vai, então, colocar nos autos uma procuração devidamente assinada. Teremos também aí a questão da oitiva de testemunhas. Então, nessa defesa, você, profissional de enfermagem ou, né, com o advogado, porque mesmo sem o advogado, pessoal, vocês podem sim elaborar essa defesa. Claro que com o profissional vai ter uma defesa geralmente muito mais técnica, mas pode acontecer, inclusive, de um enfermeiro também ter formação jurídica, ou mesmo não tendo formação jurídica, o enfermeiro ou técnico falar assim, não, eu não quero gastar com isso aqui é muito simples, fazendo assim, 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 eu vou conseguir demonstrar a minha inocência. E tudo bem, só cuidar, tá? Porque a sua defesa ela é muito importante, até porque as implicações de um procedimento ético ou de um processo ético, como geralmente a gente fala, pode ir além do próprio exercício da profissão da enfermagem, ou do próprio Corém, tá? Pode chegar, inclusive, como prova emprestada para um PAD, ou até para outras instâncias aí de processos. Então, por isso tudo, você precisa ter plena consciência do seu dever, é direito, tá? Eu estou falando aqui dever, mas como um trocadilho, você precisa se defender. Não entenda apenas como um direito que você pode exercer ou não.
você pode sim ter prejuízos por ter ficado ali sem se defender, tá? Inclusive como um denunciado ali revel, né, que não apareceu no processo. Continuando aqui, essa CIP, então, vai ter um prazo de 120 dias, esse prazo pode ser prorrogado, tá? Então, de 120 a 240 dias, normalmente, às vezes passa, tá, pessoal? Mas geralmente isso é observado, porque é um processo com etapas bem estabelecidas, tá bom? Se acontecer de passar, claro, a comissão vai justificar isso. Tem pessoas ali no conselho, inclusive com formação jurídica, que vai acompanhar todo o andamento do processo. Muito bem, né? Já teve a defesa, já teve a audiência, a comissão já escreveu esse relatório, as partes já tiveram acesso a eles. Você, parte, vai ter direito também de fazer as suas alegações finais, que é por escrito, é uma defesa escrita a partir de tudo que foi colocado, do que as testemunhas falaram, e é muito importante também, tá bom? Aí vem a parte 3, que é o julgamento. Quem julga é a Câmara Técnica de Ética do Corém, não é a CIP, não é essa comissão formada muitas vezes por colaboradores, tá bom? Essa comissão agora, essa Câmara Técnica e de Ética, vai analisar tudo que foi arrolado, tudo que foi juntado no processo, vai analisar o próprio relatório que foi escrito pela CIP e vai decidir, tá? Se de fato esse enfermeiro, esse técnico, se deve algo ali no sentido de infração ética, se não. Uma vez decidido que há sim uma infração, aí vai vir a última etapa, que é justamente da sanção, que pode ser uma advertência verbal, uma multa, uma censura, uma suspensão temporária do direito ao exercício da enfermagem e até mesmo uma cassação. Bom, tudo isso que a gente vê geralmente ocorre de forma independente em relação à justiça, por exemplo, a um processo civil de reparo, né, de danos materiais e morais, ou mesmo de um processo penal. Entretanto, se o enfermeiro ou técnico foi absolvido no âmbito criminal, penal, e se provou a inexistência do fato, tá? Ou que o réu não concorreu para a infração penal, essa pessoa, esse enfermeiro, no âmbito do Corém, sim, será absolvido, tá bom? Por uma questão de lógica. Se não houve o fato, ou se ele não colaborou para o fato, não faria sentido ele ser punido no âmbito ético. Tudo bem até aqui? Espero que sim. E aí, por fim, etapa 5, possibilidade de recurso. Essa possibilidade de recurso é a gente entender que o Corém não tem a palavra definitiva. Os seus autos podem subir para o COFEN e lá, de forma colegiada, claro, tem que ser colegiado, vai haver a decisão final no âmbito ético para manter a decisão do Corém ou para refazer essa decisão. Então, dessa forma, a gente chega aqui ao final, ao fechamento do nosso vídeo. Eu quero te lembrar que ampla defesa e contraditório diz respeito a todo um acompanhamento do seu processo e não apenas do formalismo de receber uma intimação, de receber uma citação. Não é apenas isso, é também da parte material, do devido processo legal, do encaminhamento técnico, do encaminhamento processual correto. Então, nesse sentido, você precisa, por exemplo, fazer valer. De fato, as suas testemunhas foram ouvidas? Houve um problema na internet, você nem conseguiu ouvir aí uma das partes, por exemplo, a denúncia? Então, isso não é ampla defesa. Como que você vai exercer a ampla defesa se o processo não correu de um modo que permitisse isso? Então, você precisa ter sempre essa sensação, essa certeza, não é nem sensação, de que houve sim ou está havendo sim um processo
diante de algo que você fez ou deixou de fazer, mas que esse processo está encaminhado, sendo encaminhado com lisura, tá? E isso vai te dar, de fato, a segurança jurídica. Você sabe que tudo está correndo da maneira que deveria ser, tá bom? Ficou alguma dúvida? Se ficou, coloque aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Se estiver precisando também de uma consultoria, quer conversar comigo, fale comigo que eu posso também te orientar nesse sentido. Além disso, uma dica que eu deixo, caso você esteja estudando para concurso público ou quer saber mais sobre o tema, estude a resolução do COFEN número 706 de 2022. Se também você está iniciando como colaborador, colaboradora no Corém, por favor, leia essa resolução, esteja por dentro, para que você seja um colaborador de fato. Porque o sistema COFEN-Corém não é contrário às suas partes, não é contrário, não pode ser contrário ao enfermeiro ou a um técnico, né? Pelo contrário, usando a palavra aqui 2 vezes, ele é a seu favor, mas ele é também a favor da sociedade. Por isso que tudo precisa ser devidamente verificado. Os fatos alegados numa denúncia não podem ser simplesmente colocados por debaixo de um tapete, mas precisa sim ser tudo bem visto, até porque a enfermagem é uma profissão belíssima, que colabora com a sociedade, mas que também pode, se usada de uma forma indevida, pode trazer prejuízos a pessoas e famílias. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like e nos acompanhe em outros vídeos. Aperte aí o sininho para que você sempre receba notificações aqui do nosso canal. É um canal novo e estamos aí fazendo o máximo possível para deixar informações relevantes para vocês. Muito obrigada, grande abraço.